A grande realidade é que, em muitos casos, as pessoas comuns são apenas peões no grande jogo de poder e, por isso mesmo, não sabem pelo que estão lutando de verdade. O século XIX foi um caldeirão fervente de revoluções, conspirações e lutas pelo poder. Foi uma era onde ideias de liberdade e nacionalismo colidiram com os interesses de monarquias absolutistas e impérios estabelecidos. No entanto, além das revoluções explícitas e sangrentas que varreram a Europa, havia uma guerra silenciosa ocorrendo nas sombras. As operações secretas e a espionagem que moldaram o destino das nações e redefiniram o controle político do continente e do mundo. As revoluções de 1820, 1830 e 1848 são amplamente conhecidas por sua força popular e aspirações por mudanças. No entanto, o que muitas vezes escapa aos olhares superficiais é o papel das sociedades secretas e da espionagem nas articulações dessas revoluções. Organizações como os Carbonários na Itália, os Filii Eteria na Grécia e as fraternidades maçônicas em diversas partes da Europa não apenas fomentaram ideias revolucionárias, mas também desempenharam um papel crucial em conectar líderes de diferentes regiões, coordenando estratégias e minando a confiança nos regimes opressores. No contexto do século XIX, as nações começaram a reconhecer que a espionagem era uma ferramenta indispensável na preservação do poder e no avanço de agendas políticas. Isso foi particularmente evidente no jogo de bastidores que precedeu e acompanhou as grandes revoluções. Monarquias como a dos Habsburgo na Áustria e os Romanov na Rússia mantinham rede de espiões dedicadas a monitorar sociedades revolucionárias e desmantelar conspirações antes que elas tomassem forma. Por outro lado, os revolucionários também usavam técnicas avançadas de comunicação secreta e codificação para frustrar as autoridades e avançar com suas causas. As guerras secretas não se limitavam ao território europeu. Com a expansão colonial, as potências europeias começaram a usar a espionagem para garantir o controle de colônias ricas em recursos e posições estratégicas. Na Índia, por exemplo, agentes britânicos infiltravam-se em cortes locais para manipular governantes e antecipar ameaças. Na África, missões de exploração científica muitas vezes ocultavam agendas de reconhecimento militar e espionagem comercial. Esse tipo de atividade consolidava o domínio imperial europeu, garantindo que os recursos e o poder global fluísse para as nações do continente. As revoluções de 1830 e 1848, embora motivadas por insatisfação popular, foram muitas vezes estimuladas por informações estratégicas obtidas por espiões infiltrados em governos opressores. O sucesso da independência belga, por exemplo, não foi apenas fruto de rebeliões, mas de uma bem coordenada rede de comunicação que conectava revolucionários belgas a aliados na França e na Grã-Bretanha. Já na Itália, os esforços para a unificação do país foram impulsionados por líderes como Giuseppe Mazzini, que não apenas articulava ideias nacionalistas, mas também liderava redes secretas como a Jovem Itália, cujo alcance transcendia as fronteiras do país. A conjunção entre revoluções, espionagem e guerras secretas teve efeitos duradouros. A curto prazo, muitas das revoluções do século XIX foram suprimidas, mas a incapacidade das monarquias de exterminar completamente as redes secretas significou que as ideias de liberdade e nacionalismo continuaram a se espalhar como um fogo sob a superfície. A longo prazo, a espionagem evoluiu de uma prática marginal para um componente fundamental das estratégias de poder das nações. Além disso,
As organizações secretas e seus métodos transformaram a maneira como as elites e as massas se relacionavam com o poder. A Europa viu o declínio do absolutismo, a ascensão de estados-nação modernos e a proliferação de movimentos de independência em colônias, inspirados por essas lutas revolucionárias e pela eficiência das redes subterrâneas. O século XIX também lançou as bases para a profissionalização da espionagem, que desempenharia um papel central nas rivalidades globais do século XX. A combinação de revoluções explícitas e guerras secretas mostrou ao mundo que o controle não se dava apenas pela força militar visível, mas também pela manipulação da informação e pelo domínio dos segredos. As revoluções europeias do século XIX não apenas redefiniram o continente, elas ofereceram lições valiosas sobre a luta pelo poder e os meios pelos quais ele pode ser conquistado ou desafiado. Foi uma era onde as sombras eram tão importantes quanto a luz, e as batalhas silenciosas travadas por homens e mulheres desconhecidos moldaram o destino de nações inteiras. Ela nos mostra que a história não é feita apenas de eventos grandiosos, mas também de conspirações discretas que, mesmo sem alarde, mudaram o curso do mundo.